a maior profecia. Então, olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Por que Jesus disse isso? Por que o Senhor Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista? Nenhum profeta, nenhum herói da fé. Por quê? Porque todos eles falaram de coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer, melhor dizendo. Eles falavam de coisas que iriam acontecer. Daniel falou do que iria acontecer, da profecia de Daniel, da profecia de tantos outros profetas, mas João Batista não. João Batista estava falando do presente, do que estava já acontecendo ali, de quem já estava ali. Por isso que Jesus disse que ele era nascido de mulher, o maior de todos. E ninguém melhor do que ele para trazer a maior de todas as profecias. Os outros profetas na Bíblia, eles falaram do que iriam acontecer. Mas ele não. Ele falou do que já estava acontecendo, de quem já estava ali, do Messias, do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, João o Batista, mas aquele que é menor do reino dos céus, ele diz, é maior do que ele. Que coisa forte, né? Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora vamos lá em Mateus capítulo 3, volte lá para você entender o que João Batista estava falando, estava trazendo. Qual é a maior de todas as profecias? Ele diz: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, olhe para mim. Enquanto não há arrependimento, a pessoa não vê o reino dos céus, a nova vida. Você vê que esse rapaz, ele lá na prisão, lá na cadeia, conheceu o trabalho da Igreja Universal, a UNP, Universal nos presídios, e viu o pastor pregando, curando, libertando, batizando as pessoas nas águas, e aquilo ali, sabe, mexeu com ele. Então ele diz: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, guarde bem isso, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, como nós falamos, esse rapaz na prisão viu lá o pastor pregando, falando da palavra, batizando, curando. Ele ficou, sabe, comovido. Começou a assistir às reuniões lá no presídio. E o que aconteceu com ele? Eu vou me batizar nas águas. Não foi isso que ele fez? Ele foi lá e se batizou nas águas. Agora que vem a pergunta: o batismo dele foi o batismo dos céus ou foi o batismo dos homens? Hein, gente? Vou perguntar de novo. O batismo dele
Foi o batismo feito pelos homens ou foi o batismo que veio dos céus? Dos homens. Por quê? Porque ele não se arrependeu de fato e de verdade. E ele ficou 5 anos na prisão. Era chamado até de quê? De pastor. Ele mesmo acreditava que ele estava bem. Mas bastou ele colocar o pé fora do presídio, que 7 meses depois de ter até casado com a menina, o que aconteceu com ele? A velha natureza que não foi sepultada, no batismo, nas águas, de fato e de verdade, ela ressurgiu. O que aconteceu com ele? Eu separei uma frase, que eu estava meditando nisso, vamos ler junto. O remorso acontece por um peso aonde? Aonde, gente? Então, o que aconteceu com ele no momento que ele viu lá o pastor pregando, que ele viu lá o pastor batizando as pessoas, curando, o louvor, a adoração, a canção, ele sentiu um remorso dentro de si. Um peso na sua o quê? Por todos os erros e crimes que ele havia cometido. Talvez você diga, graças a Deus, porque eu não cometi crime algum contra ninguém. Não matei ninguém, não roubei ninguém, mas, em compensação, você tem vivido uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. Você está na igreja, você congrega na igreja, você participa das reuniões, como ele participava, mas você ainda não nasceu de novo. E não vem com essa, eu vou ser bem claro para te ajudar, com essa conversa, eu vacilei. Quem é nascido de Deus não vacila. Quem é nascido de Deus não dá mole. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. Então não tem essa questão, eu me descuidei. Quem é nascido de Deus não descuida da sua salvação. Por que você não reconhece que não nasceu de Deus? Porque é bem claro, o remorso é um peso na consciência da pessoa pelos atos pecaminosos que ela comete e vem cometendo. Vamos ler em seguida. Que não muda o caráter de quem? É como se ela tivesse assim, com uma capa. Ela está vestida de novo nascimento. Ela está vestida de uma pessoa de Deus. Ela só está vestida. Ela tem a aparência de uma pessoa de Deus. Mas no fundo, ela não se arrependeu dos seus pecados. Foi o que aconteceu com ele. Você viu como é que ele ficou? Ele ficou melhor ou pior do que quando entrou na prisão? Não ouvi, gente. Não ouvi. Aonde está aquela palavra? Você vê que eu não preparei isso. Se o pastor puder pesquisar para mim, que Jesus disse que quando um demônio sai da pessoa, ele volta. Pode achar para mim o versículo, capítulo e versículo? Alguém sabe aí? Mateus 12:43, vamos lá. Abra aí, Mateus 12:43, obrigado. Olha só, versículo, qual é o versículo? 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele sai. Provavelmente o pastor lá na reunião, no presídio, fez oração forte, colocou as mãos na cabeça. Provavelmente ele deve ter até manifestado com o demônio, e o pastor expulsou o demônio dele. Sim ou não? Mas isso não quer dizer que a pessoa está o quê? Liberta. A pessoa só é
definitivamente liberta quando ela recebe o selo, o batismo com o Espírito Santo. Então, se isso não acontece após o batismo nas águas, e a pessoa não recebe o Espírito Santo, tem gente que eu já batizei nas águas e recebeu o Espírito Santo dentro do batistério. Foi batizado ali dentro do batistério. Tem outras pessoas que a gente foi batizar nas águas e ela manifestou dentro do batistério. Por quê? Porque a pessoa entrou no batistério, mas não estava arrependida. E ela manifestou lá com o demônio. E o demônio diz: eu estava escondido, enganando ela. Ela estava pensando que estava arrependida, mas não estava. E o que você colocou na mente dela? Vamos ler. O remorso, lá em cima. O remorso acontece por um peso aonde? Na consciência, na cabeça. Mas depois que esse peso, que o diabo oculta esse peso da pessoa, o que acontece com ela? Ela volta a fazer tudo de novo, pior. Se ela mentia uma vez, ela vai mentir 7 vezes. Se ela cheirava uma vez, você viu a esposa dele falando? Quantas vezes ele passou a cheirar cocaína depois que saiu do presídio? Todos os dias. Todo dia ele cheirava cocaína. Todo dia. Por quê? E ela ainda lembrava a ele: meu filho, você era chamado de quê, gente? Você libertava as pessoas, você curava as pessoas. Engano, espírito do engano. Olha o que está escrito. E quando o espírito imundo, na Bíblia, Mateus 12:43, tem saído do homem. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Presta atenção nisso daqui. Não está escrito aqui da Bíblia não, tá? Mas é para você entender. Tudo que sai, volta. Tudo que sai, volta. Tudo que sai, volta. Você saiu de casa, daqui a pouco está voltando para ela. Sim ou não? Mas quando se expulsa, é diferente. Nunca mais a pessoa pode voltar naquele lugar. É verdade ou mentira? É ou não é? Quando se expulsa, nunca mais pode voltar naquele lugar. Por isso que o Senhor Jesus não mandava os demônios sair das pessoas. O que ele fazia? Hein? Qual foi a ordem que ele nos deu? Vai lá e manda os demônios sair? Não. Em meu nome expulsarão os demônios. Tem que expulsar. Tem que botar ele para correr. Tem que falar para ele: aqui você não entra mais. Aqui você não entra mais. Estou te expulsando daqui. E a gente parte para cima do demônio e liberta a pessoa. Agora a pessoa, depois de liberta dele, que o demônio sai, o que tem que haver por parte dessa pessoa, gente? Arrependimento. Se isso não acontecer, aquele demônio que foi expulso pelo pastor, pelo obreiro, pelo bispo, foi expulso. Olha o que está escrito aí, vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Repouso. Ele busca repouso e não encontra. Então diz: voltarei para onde? Para minha casa, de onde saí. E voltando, o que ele diz? Acha desocupada e varrida e adornada. Então vai
e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, o que, gente? Lê em voz alta. Piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração que... Está vendo? Como é que ficou o estado dele depois que ele saiu da prisão? Hein, gente? Ele se tornou um homem pior do que antes ou não? Mais violento ou não? Você viu no vídeo como é que ele ficava? Perdido. O demônio, os demônios na vida dele. E ele, que era considerado o quê? Um pastor, pregador da palavra, do evangelho. Mas aí você entende, essa frase aqui, nós vamos imprimir essa frase, nessa foto mesmo. Se der para dar agora no final da reunião, você vai levar essa frase contigo. A partir de hoje, 17 de novembro de 2024, todos vocês vão meditar nessa frase. Eu me arrependi? Ou eu tive um remorso? Quando que eu sei que houve da minha parte, pastor Alexandre, arrependimento? Quando nunca mais você voltou àquela vida velha de antes. De mentira, de engano, de egoísta, de religiosismo, de achismos espirituais também. Porque talvez você seja um não convertido, mas convencido. Convencido, como ele era convencido. Um convencido. E as suas atitudes mostram se você é arrependido, de fato, ou convencido. O seu caráter, a sua índole, quem você é nas entrelinhas, quem você é quando você está sozinho, quem você é quando você é confrontado, quem você de fato é quando te ferem uma face, que tipo de reação você tem? Quando te ferem uma face, você é aquele que o Senhor Jesus disse que quando te feriu uma face, dê a outra. Quando te mandar andar uma milha, vá mais 2. Quando te pedirem a capa, dê também a túnica. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Ou seja, sempre, 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 sempre. Por isso que a pessoa que sente remorso, que tem peso na consciência, ela não muda o seu caráter. Ela pensa que muda. Mas volta e meia, ela volta a ser aquela velha criatura. Trata mal a esposa, o marido, trata mal a si mesmo, se engana, está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas continua fazendo tudo errado. Ele continua dizendo, para a gente não tomar muito tempo, Mateus capítulo 3, versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eram por ele, João Batista, batizado aonde? Todas as pessoas que querem uma nova vida têm que passar pelo Rio Jordão. Na fogueira santa de Israel, como esta é, normalmente nós falamos assim: nós vamos subir o monte, sim ou não?
Nós vamos subir o monte, nada vai nos parar, nada vai nos impedir, nada vai nos deter. Nós vamos subir o monte com toda a nossa fé, sim ou não? Nessa nós não vamos subir o monte, nessa nós vamos descer ao Jordão. Quem quer uma nova vida tem que estar disposto a pagar o preço. E qual é o preço? Arrependimento. Por isso que ele diz: e eram por ele batizados no rio Jordão. E o que eles faziam antes do batismo? João Batista não batizava ninguém sem que estes antes confessassem o quê? Aí está. Porque muitos desceram as águas e não nasceram de novo. Desceram as águas, foram batizados pelo homem, mas não batizados pelo batismo dos céus, que é o batismo para arrependimento, que confessa o pecado. Você sabe o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, olhe para mim, é um ato público. É um ato público, ou seja, a pessoa que desce as águas, que se batiza nas águas, ela torna pública a sua atitude. Ela mostra para todo mundo que ela está arrependida dos seus pecados. Ela mostra para o diabo que ela está arrependida dos pecados e que ele não tem mais domínio na vida dela. Ela mostra para si mesmo que está arrependida, que não quer mais essa vida, e prova para Deus. É um ato público. Ela não tem mais do que se envergonhar. Ela já foi tão envergonhada, tão humilhada. Ela foi tão humilhada, tão envergonhada, que ela, arrependida dos seus pecados, desce às águas. Os judeus tinham como ritual a purificação. Eles não entravam no templo, não se aproximavam do templo, sem antes fazer o seu ritual da purificação. Ou seja, eles desciam as águas, havia lá uma piscina, e eles entravam sozinhos, se lavavam, saíam e depois entravam no templo para supostamente adorar quem? Mas quando saíam do templo, faziam tudo de errado de novo. Esse batismo era o batismo de quem? De Deus ou dos homens? Dos homens. Tem muita gente assim. E eu, em verdade, vos batizo com água. Quer dizer, o batismo dos homens, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, aqui está a maior profecia de todas. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de quê? De lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com quê? Com fogo. Aí em seguida ele diz: produzi, pois, frutos dignos de quê? Depois do batismo nas águas, a pessoa que se arrependeu, o que ela tem que produzir? Frutos. Frutos. Ele produziu fruto de arrependimento? Não, ele voltou à velha vida. A velha vida. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada onde? É o que temos anunciado, a vinda de Jesus, a vinda do nosso Senhor. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca o quê? O trigo são os arrependidos, então ele vai recolher, ele vai tomar para si. E a palha, aqueles que não se arrependerem, os desobedientes, os religiosos,
os mentirosos, os falsos profetas, os falsos crentes e por aí afora, serão lançados no fogo. Em Romanos, para a gente finalizar, ele diz: de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, leia em voz alta, gente, assim andemos nós também em novidade de quê? Fique de pé, por gentileza. Você compreendeu? Quem compreendeu? Então, vamos à frase, mais uma vez, que o Espírito Santo nos abençoou. O remorso acontece por um peso aonde? O que aconteceu em você? Foi batismo nas águas? Foi arrependimento mesmo? Houve arrependimento mesmo? Ou só um remorso? Ou volte e meia você, a velha criatura, ela aparece. A rebeldia, faz do seu jeito. Na igreja, como você viu, é um santo. Fora da igreja, tira o título de santo e põe o título de diabo. Olhe para mim. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. Nós estamos aqui agora. Você está com saúde, está consciente, mas quem garante que você termine esse dia de hoje com saúde? Quem garante? Nós temos o testemunho do pastor Márcio. Nós vamos passar uma oportunidade para você nessa fogueira santa. Que ele estava bem, 25 anos pregando a palavra de Deus, bem demais. Foi fazer um exame de rotina. O médico falou para ele: você não está sentindo nada, rapaz? Não. Nada? Não. Mas os seus 2 rins só estão funcionando 13%. Dali em diante, foi uma guerra para ele. Foi uma guerra. Uma guerra para ele. Uma luta muito grande. Não bastante, a esposa, no final ainda agora desse ano, no meado desse ano, teve um aneurisma cerebral. Debilitado, a esposa mais para a morte do que para a vida, e os médicos disseram para ele: ó, sua esposa vai morrer. E aí o diabo vem. Você já está nessa condição. E agora sua esposa ainda está morrendo. Que Deus é esse, rapaz? Que Deus é esse? E você sendo fiel a Ele. Olha só. Por isso que é importante você nascer de novo. Por isso que é importante você nascer de novo. Aí está a função do Espírito Santo nessa hora na vida de uma pessoa. Porque está escrito que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza humana. Mas em momento algum, ele duvidou, ele murmurou, ele questionou a Deus. Ele se manteve firme na sua fé. E você? Se fosse com você? Se hoje fosse o seu dia mau, se hoje fosse o dia da sua morte, pastor, eu sou jovem, sou novo. O que mais morre hoje em dia é o quê? Velho também, tá? Mas se hoje fosse o seu dia, você sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para anunciar a você a maior de todas as profecias. A maior de todas as profecias. Arrependei-vos, antes que seja tarde demais. Você pode ter 20 anos, 30 anos na igreja, 40 anos de palavra,
Mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você está fora do reino de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando pastor, bispo, obreiro, membros, grupos da igreja, ou ele está falando cada um? Examine você a si mesmo. Olhe para dentro de você. Você realmente é uma pessoa liberta? Você realmente é uma pessoa liberta? O seu batismo nas águas realmente lhe deu a condição do novo nascimento? Lhe deu? E depois desse batismo, você já recebeu o Espírito Santo? Porque se você se batizou nas águas e já tem mais de 3 meses e você não recebeu o Espírito Santo, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tão certo como essa palavra existe. Tão certo como essa palavra existe. Não se engane. Não se engane. Boas ações, caridades, boas atitudes não transformam o caráter de uma pessoa. O que transforma o caráter de uma pessoa chama-se arrependimento. Já vi um ditado que as pessoas têm corriqueiro na sua boca, é um hábito, fala até sem pensar. Há quem diga assim: se arrependimento matasse, eu estaria morto. Não tem essa coisa assim? Tem ou não tem? Porque o diabo faz de tudo para que essa palavra, como o nome de Jesus, seja uma coisa banalizada, sabe? Sem sentido para as pessoas. Sem sentido para as pessoas. Escrachada mesmo, humilhada. Como você vê as pessoas fazerem com o nome de Jesus, piadas com o nome de Jesus. Chutar a Bíblia, jogar a Bíblia dentro do vaso. Banalizando, sabe para quê? Perder o crédito que aquela palavra, que aquele nome tem. Assim é o pecado, assim é o arrependimento. O pecado, quando consumado, ele mata a verdade que há na pessoa. A pessoa para de falar a verdade e passa a mentir. O pecado, ele tira as forças da pessoa. Ele não deixa a pessoa meditar na palavra de Deus. Ela fica fraca. Ela não tem forças para ler a Bíblia. O pecado tira toda a ação espiritualmente da pessoa falando, como a morte. A morte é assim: quando a pessoa morre, o que a morte faz com os órgãos da pessoa? Hein, gente? O que ela faz? Hein? Ela mata o funcionamento de todo o aparelho funcional do seu corpo, coração, rins, pâncreas. Sim ou não? Quando a pessoa está morrendo, presta atenção nisso. Quando a pessoa está morrendo, ela começa a dar sinais de que está morrendo. Os médicos sabem disso. Tem algum doutor aqui, algum médico? Você pode me confirmar isso? Quando a pessoa está morrendo, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de beber, ela perde a fala, ela perde a visão e, por último, a sua audição. Ou seja, a morte mata tudo isso. Assim é o pecado na vida da pessoa. Ela não ora, ela não jejua, ela não consegue ler a Bíblia, ela tenta voltar ao primeiro amor, não consegue. Enquanto o pecado não for confessado, enquanto ela não se arrepender, pode orar, pode jejuar, pode botar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você pode dar sua casa, pode dar seu carro, você pode dar tudo que você tem materialmente, não vai voltar, não vai ter uma nova vida. E se morrer,
vai para o inferno. É isso que acontece com quem vive no pecado. Dentro da igreja, congregando, mas vai para o inferno. Por quê? Não houve arrependimento. Você compreende? Sim ou não? Então a morte é assim. Ela vai matando as pessoas lentamente. Vai matando toda a sua condição funcional do corpo. Você pode ver, a pessoa que está internada, ela entra fortinha. Como é que ela sai de lá? Hein? Quem já ficou internado aqui? Levanta a mão, quem já ficou? Como é que você saiu do hospital? Forte? Coradinho? Quase você morreu, foi ou não foi? Teve gente que fala assim, pastor, quase que eu morri. Quem quase morreu aqui? Não, quem quase morreu mesmo. Quase que você não volta. Como é que você saiu do hospital? As calças estavam como? Tinha que amarrar. Igual quando era mais novo, não tinha dinheiro para comprar roupa, a gente pegava a roupa do defunto. Sapato era maior, enchia de papel. A calça era maior, amarrava com pano e jogava o terno por cima. Quando a pessoa sai do hospital, ela sai como? Magra, debilitada. Ela sai assim. Atleta, hein? Por quê? Não come direito, não bebe direito, não respira direito, precisa de aparelhos, o corpo quase sucumbe. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Maus olhos. O pecado mata a verdade e faz nascer a mentira. O pecado mata os bons olhos e faz nascer os maus olhos. O pecado mata a pureza e faz nascer a malícia. O pecado mata a fé e faz nascer a religiosidade. O pecado anula toda a consciência espiritual da pessoa. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresentai a Deus um vosso culto racional, inteligente. O pecado mata essa inteligência espiritual, mata essa razão espiritual, e escraviza a pessoa de tal forma que, se ela não se arrepender, ela descerá à sepultura no pecado e vai acordar no inferno. O machado está posto e ele vai vir cortando as árvores que não produzir bons frutos. O trigo ele vai recolher os arrependidos, os nascidos de Deus, da palavra. E a palha ele vai varrer para o fogo eterno. Essa é a fogueira santa de Israel. Nova vida. Nova vida. Quem aqui quer uma nova vida? Hã? Você quer uma nova vida? Então feche os seus olhos.